galera da escola Zélia Corredor. Tudo bom com vocês? Sou o professor Carl George e a disciplina é Língua Estrangeira em Inglês. Essa aula é para as turmas do nono ano e chegamos à nossa aula de número 14, tá certo? Vamos seguir para o assunto de hoje, sem enrolação. Pronomes relativos a gente viu na aula passada e a gente vai ver só uma coisinha sobre os pronomes relativos e entrar nas orações relativas, tá? Quando for fazer sua tarefa, coloca o enunciado da escola, o cabeçalho completo e bota isso aqui, ó, aula 14, que aí eu registro bem mais rápido e consegue corrigir bem mais rápido sua aula. Aula 14, bota isso aí, tá? Então, ó, omissão dos pronomes who, that, which, tá? Como é que eu vou omitir? Primeiro, se antes da linha aí, que é onde a gente bota o pronome relativo, que a gente viu aula passada, tiver uma pessoa, ó, eu, você, ele, ela, este, nós, vós e eles, ou o nome de uma pessoa também. Se tiver um nome de uma pessoa, que é um sujeito, ou um pronome pessoal, eu, você, ele, ela, este, nós, vós e eles, você pode tirar, ó. Agora, se depois da linha tiver um verbo, como é que eu sei que é um verbo? Não é esse nomezinho pequeno. Eu, I, you, he, she, it, we, you e they. Se tiver um verbo, eu sou obrigado a botar o pronome relativo, tá? Entenderam? Se for um sujeito, pode omitir. Se for um verbo, uso obrigatório. Orações relativas, certo? Para não atrapalhar muito a cabeça de vocês, tudo que a gente precisa saber sobre as orações relativas é que a gente vai usar um pronome relativo para ligar duas partes das orações. Só para lembrar em português o que é uma oração é uma frase que tem o quê? Um verbo. Se ela tem um verbo, oração, tá certo? Ok? Então, os pronomes relativos irão ligar essas orações que têm verbos. E elas têm dois tipos: defining clauses e non-defining clauses. Aprendendo o que é esses dois já está bom para mim. Defining clauses. Tudo que vocês têm que saber sobre as defining clauses é que elas não têm vírgula, certo? E lembra que a gente pode usar quando a gente não tem vírgula, ó, o mousezinho aqui, ó. Quando a gente não tem vírgula, a gente pode usar o that também. Lembra que podia usar, se for pessoa, pode usar who ou pode usar that, tá certo? O resto eu não vou dizer porque é só para atrapalhar mais a cabeça. Então, se a frase não tiver vírgula, a gente pode usar who ou that, ou which ou that, que é os pronomes, e não tem vírgula, defining clauses. E se, ó, tá vendo? Aqui é o pronome relativo sobre a palavra. E se for non-defining, é porque tem o quê? Vírgulas. E como tem vírgulas, eu sou obrigado a usar o who para pessoas e o it para coisas e animais. Não posso usar that nas non-defining clauses. De novo, defining não tem vírgula e non-defining tem vírgula, tá? Então, bora lá. Então, número 1, complete com define e não define. Essa primeira frase não tem vírgula, é define. Se a frase tiver vírgula, é non define, tá? Vou deixar as outras duas para vocês. Copia bem direitinho, tá? Número 2. Eu vou ler bem rapidinho essas partes que estão em inglês aqui, só para você saber. Então, preste atenção, tá? Você vai escolher a resposta correta, mas eu vou ler o enunciado que está em inglês para português, tá? Questãozinha pequena aqui, número 1. Qual palavra entra no espaço? É só lembrar que você só vai completar aqui, ó, olhando para essa palavrinha aqui que o mouse está em cima, ó, mountain. Mountain é o nome de uma pessoa ou o nome de uma coisa. Você vai ver qual que você completa para pessoa e para coisa, tá? Número 2. Qual frase eu posso omitir, deletar o who? Lembra que eu expliquei agorinha, que eu só podia omitir se aparecesse uma pessoa antes do pronome relativo. E se antes do pronome relativo, depois no caso do pronome relativo, tiver um verbo, eu não posso omitir. Então, uma dessas três aqui tem uma pessoa, um pronome pessoal após o pronome relativo, você marca uma.
Número 3. Qual sentença não podemos omitir o that? Eu sou obrigado a usar o that, tá certo? Por quê? Porque eu não posso omitir, porque vai ter um verbo. Um verbo que faz com que eu não possa omitir. E o número 4. Complete a sentença com uma dessas palavras ou a última aqui, uma palavra necessária. Quando é que eu sei que não é uma palavra necessária que eu posso omitir? Quando é uma pessoa. Se depois da linha tiver uma pessoa, você não precisa colocar nada, tá bom? Fez o 1, fez o 2. Esse aqui é which porque mountain é uma coisa, tá? Por isso que eu botei essa. Responde o 2, 3 e o 4. Um abraço para vocês. Valeu!